Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar aparelhos que são fundamentais em todo o espectroscópio, que é o monocromador, e também o início de espectroscopia de emissão. Em qualquer tipo de espectroscopia, é necessário isolar uma frequência ou um comprimento de onda específico, e essa é a função dos monocromadores. O tipo mais simples de monocromador vem a ser os filtros monocromáticos. Então imagine aqui a luz branca representada por todos os seus componentes, isto é, por todas as suas cores, atravessando um filtro. Esse filtro então deixa passar apenas uma cor, uma frequência, um comprimento de onda, ou como não existem filtros perfeitos, uma gama de comprimentos de onda muito próximos. Então eu tenho aqui a frequência selecionada. Embora esteja falando do espectro visível, porque é mais didático, eu posso selecionar uma frequência em qualquer parte do espectro praticamente. Aqui eu tenho um exemplo de um filtro. Ele é um filtro usado em astronomia. Ele seleciona, veja, não é todo o espectro, né? Mas uma pequena região em torno de 500 nanômetros. É o chamado filtro de oxigênio 3, que é como os espectroscopistas chamam o oxigênio 2+. Esse oxigênio que perdeu 2 elétrons existe em nebulosas e por isso que é importante para a astronomia. Então, os filtros selecionam uma região do espectro e permitem que você trabalhe, meça, observe apenas aquela parte. Outro tipo de monocromador é o prisma, que todo mundo conhece devido ao famoso experimento de Newton ou devido ao disco do Pink Floyd, enfim. E aqui neste caso é um caso já estudado em que um feixe de luz branca atravessa hidrogênio muito quente, então não tenho mais H2, eu tenho H, e alguns elétrons saltam para níveis de maior energia, absorvendo alguns comprimentos de onda específicos, que são característicos do hidrogênio. Você pode, então, no caso de um prisma, observar em diversas cores, isto é, você pode colocar o seu detector apenas naquele comprimento de onda desejado e lá então medir a intensidade, e lembrando da equação de Lambert-Beer, que é o importante para a química, quanto maior é a intensidade emitida, maior é a concentração, ou quanto maior é a absorbância no caso da espectroscopia de absorção. Mas os tipos de monocromadores mais modernos e mais eficientes são as denominadas grades de difração. E para compreender o funcionamento de uma grade de difração, você precisa ter alguns conceitos da física. Vamos revê-los. Aqui eu tenho duas ondas de mesmo comprimento de onda sendo somadas. Se elas estiverem em fase, veja, aqui é crista, aqui é crista, aqui é vale. Você imagina somar ponto a ponto, aqui a distância é D, daqui aqui a distância é D. Aqui você vai ter a soma 2D. Você vai ter um tipo de interferência entre as ondas, denominada interferência construtiva. Mas se as fases forem opostas, isto é, a crista de uma coincide com o vale da outra e vice-versa, a hora que você soma em cada ponto essa distância D mais menos D dá zero. Então, neste caso, você tem uma interferência destrutiva. A onda some. E entre a interferência completamente construtiva e completamente destrutiva, você, claro, tem toda uma gama, uma variação. Nesta animação, nós temos uma onda azul, representada em azul, a outra em vermelho, e veja que conforme elas vão mudando as posições, a soma que está representada aqui pela onda vermelha passa por um mínimo, pelo zero, e por máximos, com toda uma gama intermediária entre um ponto e outro. Vamos ver como é que podem surgir
esses padrões de interferência com construção, destruição de ondas. Você está olhando aqui, imagine o mar ou um lago, aqui ondas. Então essas ondas planas estão incidindo num pier, numa parede, que tem buracos, orifícios. Esses orifícios têm distância equivalente, isto é, mais ou menos do comprimento de onda, senão não acontece isso. Acontece o que, tio Milho? Cada um destes pontos vai funcionar como um emissor pontiforme de ondas, dando interferências construtivas, por exemplo, aqui, neste outro ângulo, que nós chamamos de interferência de ordem zero, aí no meio, e no sentido anti-horário ordem 1, ordem 2, etc. No sentido horário, ordem -1, ordem -2. Observe que vai ficando cada vez menos intenso, surgindo então toda uma variação entre a interferência completamente construtiva e a completamente destrutiva. Isso ocorre porque, veja, eu tenho aqui duas fontes de ondas, estou vendo por cima também, aonde a crista foi representada em vermelho escuro e no clarinho aqui o vale. Então eu tenho crista, vale, crista, vale, crista, vale. Cada vez que duas cristas ou dois vales se encontram, eu tenho interações construtivas, vale com vale, crista com crista. Mas quando uma crista se encontra com um vale, eu tenho uma interação destrutiva. Então as construtivas estão aqui em pontos azuis e as destrutivas em verde vazio. E claro, se eu percorrer aqui como observador, eu vou ver a interação construtiva de ordem 0, mais 1, mais 2, por outro lado, -1, -2, etc. Bem, mas eu não quero falar de água e ondas na superfície do mar ou de um lago. Eu quero falar de ondas eletromagnéticas. Como é que pode ocorrer difração com ondas eletromagnéticas? Sempre que você tiver buracos, vamos imaginar aqueles buraquinhos lá no pier, né, das ondas do mar, de distância aproximadamente igual ao comprimento de onda da onda eletromagnética. Você pode imaginar um pedaço de vidro ou de plástico que foi riscado, isto é, foram feitos sulcos neles, com distâncias aproximadamente iguais aos dos comprimentos de onda que você quer examinar. Cada um desses sulcos se transforma numa fonte pontiforme de emissão. E, portanto, cada um deles emitindo ondas vai gerar uma série de padrões com interações construtivas e destrutivas, com uma complicação. Não vai ter só um comprimento de onda. Eu estou jogando, no caso da luz, se for no visível, luz branca, se for no ultravioleta, um monte de onda de frequência de comprimento de ondas diferentes. Aí o que acontece? Você vai observar interações construtivas para cada cor dependendo do ângulo. Então, só como exemplo, neste ângulo do observador, ou aqui não é um olho, é um detector tipo CMOS, ou CCD de uma câmera, do seu celular, enfim. Neste ângulo você vai ver interação construtiva, por exemplo, só do amarelo. Aqui eu tenho um exemplo de uma grade de difração. Ela é barata, eu peguei essa foto. Eu tenho uma grade como essa, não sei se está aqui ou está no instituto. Ela tem função apenas didática. Ela é formada por um papelão. Isso aqui que você está vendo é um desenho para ficar bonito, né? Comprimento de onda aqui no visível. Isso vem impresso. E aqui um plástico todo riscadinho que vai produzir o efeito de grade de difração. Quando você olha uma fonte de luz branca, veja que aqui no meio todos os comprimentos de onda
vão ter interação construtiva e mistura tudo e fica branco. Mas olhando à esquerda ou à direita, eu vou conseguir ver a luz sendo decomposta. E observe que depende do ângulo divisado. Aqui no ângulo menor eu vejo o violeta, o azul e no maior o vermelho. Esse tipo de grade de difração, como eu disse, só tem função didática. Por quê? O número de linhas que eles fizeram, de sulcos que eles fizeram por milímetros é pequeno, 500 linhas por milímetro. Nos instrumentos profissionais, espectroscópios, é sempre mais de 2.000 linhas por milímetro, o que permite uma separação bastante nítida dos diferentes comprimentos de onda. E a difração não é necessariamente observada apenas em laboratórios e instrumentos construídos pelos homens. Na verdade, ela foi descoberta, esse fenômeno de difração foi descoberto nas penas das aves, porque as barbas das penas e as bárbulas, que são as divisões das barbas, ficam muito próximas numa distância equivalente ao comprimento de onda do visível. E se você já observou um CD, esses CDs eles têm fileiras de orifícios, e esses orifícios são a forma de se gravar a informação num CD. E como eles são construídos em linhas, essas linhas são muito próximas das dimensões aproximadas do comprimento de onda da luz, ele também tem esse efeito. E observe uma coisa muito importante. Na pena das aves, a grade de difração funciona por refração, a luz atravessa. E no caso dos CDs, como eles são espelhados, a difração ocorre por reflexão. Bem, então vamos falar sobre espectrometria de emissão. Observe a mudança de nome, não é mais espectroscopia, é espectrometria de metro medida. Não basta identificar um comprimento de onda emitido ou absorvido, mas medi-lo. Estamos na química quantitativa. E o espectrômetro mais simples, que utilizamos ainda hoje, trata-se do espectrômetro de chama. Nele você tem uma substância dissolvida, com algum íon metálico cuja concentração você quer descobrir. Ele é aspirado, nebulizado, essa névoa é colocada junto com um gás que queima. Um monocromador isola uma pequena faixa de comprimentos de onda, uma lente converge os raios para um detector e esse sinal deve ser amplificado, né? É por isso que os espectrômetros modernos todos têm um amplificador, amplifica o sinal que então pode ser analisado. A espectroscopia de chama é utilizada principalmente para quantificar cátions de metais alcalinos, porque os metais alcalinos e os alcalinos terrosos têm baixa energia ou potencial de ionização. Basta uma pequena energia, no caso uma chama, para que você arranque seus elétrons e, enquanto eles estão subindo lá com o gás da chama, quando eles recebem o elétron de volta, essa transição do elétron para um nível de menor energia emite cores específicas. No caso do sódio, por exemplo, você tem aí em marrom que ele emite infravermelho, em roxo que ele emite em ultravioleta, mas o mais importante aqui são as emissões em amarelo e laranja. Então esse monocromador, no caso do sódio, deve deixar passar um desses comprimentos de onda. E você deve lembrar daqueles experimentos que a gente já mostrou várias vezes de chamas coloridas, em que a gente coloca o sódio e vê a cor laranja emitida. A novidade aqui é que você está medindo a intensidade dessa cor e quanto mais intenso, maior é a concentração do íon. Mas quando os químicos falam de verdade em espectrômetro de emissão atômica, eles pensam em instrumentos mais modernos e elaborados. Nele se cria um plasma, né? Uma chama de
temperaturas que vão de 5.000 a 10.000 Kelvin, ou 10.000 Celsius. Quando a temperatura é muito alta, Kelvin e Celsius fica quase igual, porque soma ou subtrai 273 e dá praticamente na mesma. E nessas temperaturas, nós podemos então analisar outros metais com energia de ionização, com potencial de ionização muito maior do que aqueles exibidos pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Esse plasma é produzido por indução eletromagnética, aparelhos chamados de acoplamento eletromagnético, capazes de produzir essa região extremamente quente, arrancando os elétrons, atomizando e arrancando os elétrons mesmo dos metais mais difíceis, e elétron que vai e volta, e quando volta ele emite luz, e essa luz emitida então pode ter a sua intensidade medida. Bem, vamos ficar por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.